Olá, bom dia. Eu sou a Larissa e vou apresentar as melhorias e novidades do módulo fiscal. A primeira melhoria foi relacionada ao SPED fiscal ICMS-PI, bloco K, onde nós disponibilizamos a geração dos registros K230, K235, K270 e K275 para o menu de rendimento pós-recebimento. Então, quando o nosso cliente realizar os rendimentos através desse menu estoques NFE, rendimento pós-recebimento, e for gerados movimentos de estoque, nós vamos alimentar o SPED fiscal, o bloco K do SPED fiscal. Então, nós temos lá, como eu disse, no menu estoques NFE, rendimento pós-recebimento, a funcionalidade de rendimento pós-recebimento, que permite que itens compostos, como alimentos, tenham seu rendimento calculado após o recebimento da mercadoria, considerando as tolerâncias de quantidade e também de custo. E ao clicar em selecionar o item composto e o produto de destino, o sistema gera movimentações de estoque na ficha desses produtos. Então, para o produto de destino, o sistema irá gerar um movimento de estoque na ficha do produto de entrada para cada composição de rendimento pós-recebimento. E quando houver o estorno, o sistema irá gerar um movimento de estorno de entrada para a composição de rendimento pós-recebimento, conforme eu coloquei aí na tela, na imagem. Para o produto composto, o sistema irá gerar um movimento de estoque na ficha do produto de saída para a composição de rendimento pós-recebimento, a cada rendimento realizado. E quando houver o estorno, o sistema irá gerar um movimento de estorno de saída para a composição de rendimento pós-recebimento. Esses movimentos gerados pela tela do rendimento pós-recebimento serão enviados no arquivo do SPED fiscal ICMS-PI ao marcar a opção de layout simplificado ou layout completo do bloco K. Isso lá na tela de geração do arquivo, que fica em fiscal, informativos, SPED fiscal EFD. Se a opção de layout simplificado for selecionada, nós iremos gerar o K230 para os movimentos de estoque no produto de destino, e K270 para se houver o estorno. E ao marcar o layout completo, o sistema irá gerar o K230 para os movimentos de estoque do produto destino, e K235 para o produto composto, e o K270 para quando houver o estorno do produto de destino, e o K275 para o estorno do produto composto. Outra melhoria foi relacionada à tela de conferência de ajustes da escrita fiscal, onde nós disponibilizamos 2 novos filtros, de tipo de DCIP e subtipo de ajuste, para facilitar a conferência do nosso cliente dos tipos de DCIP vinculados aos ajustes e também dos subtipos de ajustes vinculados nos ajustes fiscais. Esses filtros são específicos para quando, lá na seleção da tela de conferência de ajustes, a loja selecionada for do estado de Santa Catarina. Então, lá em Fiscal, Lançamentos, Conferência de Ajuste das Escritas Fiscais, nós disponibilizamos um novo filtro de tipo de DCIP, onde serão listados os tipos 2, outros créditos, 3, crédito presumido, e 4, estorno de débitos. Então, esse campinho que eu grifei na tela. E ao selecionar um tipo de DCIP, o cliente poderá selecionar os subtipos de ajustes vinculados àquele tipo de DCIP, para realizar a busca dos ajustes fiscais vinculados. Outra melhoria também na DCIP de Santa Catarina foi o agrupamento de subtipo de ajuste. Então, agora no BlueSoft RP, será possível gerar o arquivo da DCIP com tipo e subtipo iguais, agrupados para atender à legislação desse estado. Então, quando o cliente acessar o caminho fiscal, informativos, exportações estaduais e selecionar nessa tela que ele quer gerar a DCIP de Santa Catarina, a regra será a seguinte: caso os campos abaixo sejam iguais e o arquivo gerado for dentro do mesmo período, serão agrupados e os ajustes serão agrupados e somados, gerando apenas uma linha no arquivo DCIP. Então, os campos que eu cito é tipo de DCIP, subtipo de DCIP e número de SAT igual a 0. Outra melhoria é na emissão da nota fiscal de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária. Então, agora, no BlueSoft RP, vai ser possível realizar a emissão de nota fiscal de ressarcimento de crédito de ICMS-ST e
lá no BlueSoft RP, e ela permite que o usuário emita as notas fiscais para justificar ao fisco o valor do crédito de ICMS-ST a ser restituído. Esta funcionalidade foi desenvolvida para atender a necessidade de emitir notas de ressarcimento de ICMS, especialmente para o estado do Rio Grande do Norte, conforme a legislação específica. Então, ao acessar o menu Estoques NFE, Notas Fiscais Outras, Emissor de NFE Entrada e Saída, ao selecionar a loja, a pessoa, o tipo de emissão como entrada e a finalidade NF de ajuste, será disponibilizado o CFOP 1603, que é o CFOP de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária, para a seleção e emissão da nota fiscal. Quando o cliente clicar em prosseguir, ele poderá informar o valor do ICMS para o produto, que foi informado na tela de valores, e os demais campos, eles não poderão ser preenchidos, porque essa nota ela só sai com o valor do ICMS. Ao prosseguir, a nota fiscal será emitida com o campo valor do ICMS preenchido, os demais campos todos em branco, zerados, na verdade. Outra melhoria foi relacionada ao cadastro de serviço prestado, onde nós disponibilizamos algumas opções para que o nosso cliente possa marcar se ele deseja que seja contabilizada a receita nos serviços prestados e se ele deseja que seja emitida ou não uma duplicata relacionada àquele serviço que ele está emitindo a nota. Então, lá no cadastro de serviços prestados, no BlueSoft RP, no caminho Serviços, Cadastro, Serviços, ao editar ou cadastrar um serviço do tipo prestado, o cliente terá a opção de informar se deseja que o sistema contabilize ou não a receita e se irá gerar ou não a duplicata a receber. Ao marcar a opção de não emitir duplicata, ao emitir uma nota fiscal de prestação de serviço, não será gerada uma duplicata a receber conforme a imagem. Então, ele não gera a duplicata. E ao marcar a opção de não gerar contabilização da receita, ao emitir uma nota de serviço prestado, não serão geradas as contabilizações de receita, conforme o exemplo aí só gerou a contabilização do PIS e da COFINS. Será possível selecionar ambas as opções, apenas uma ou nenhuma, conforme desejado para o serviço prestado. Essas foram as melhorias entregues pela equipe fiscal. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Andressa. Eu vou apresentar as novidades e melhorias do módulo contábil. A primeira melhoria é a configuração do fato gerador do ISS devido. Então, agora, lá no cadastro da loja, no menu Administração, Lojas, Consulta e Pré-cadastro de Lojas, na aba Lojas, aba Contábil Fiscal, na seção de configuração de ISS de serviços prestados, nós temos uma nova opção, chamada fato gerador do ISS devido. Essa nova opção, ela tem duas opções selecionáveis de data de prestação do serviço ou data da emissão do documento. Então, quando o usuário vai no lançamento da prestação do serviço, ele configurado lá naquela... Peraí, está errado aqui, eu me desconcentrei. Então, ao acessar o menu Administração, Lojas, Consulta e Pré-cadastro de Loja, na aba Loja, Contábil Fiscal, na seção de configuração de ISS de serviços prestados, nós temos uma nova opção de fato gerador do ISS devido. E ela tem as opções selecionáveis de data de prestação do serviço ou data de emissão do documento. Então, quando for lançada a nota de prestação de serviço, ao preencher ali a data de emissão ou data da prestação, para fazer a contabilização do ISS, nós vamos olhar esse cadastro novo lá na loja, né, esse parâmetro. Então, aqui nessa imagem, você pode ver o lançamento feito da nota de prestação de serviço com o ISS contabilizado aqui pela prestação do serviço, a data da prestação do serviço e não pela emissão do documento. Outra melhoria é a gravação do centro de resultado nas duplicatas agrupadas. Então, agora, quando o cliente fizer o agrupamento de duplicatas de pagamento, pagamento ou recebimento, né, elas vão ser, o valor do centro de resultado gravados nelas, vão ser feito um cálculo para poder fazer a proporcionalidade e gravar esses valores na duplicata que for originada. Então, aqui eu demonstro a proporcionalidade, né, o cálculo,
que a gente vai fazer, que é o valor do centro de resultado, dividido ali por 100, pelo total da duplicata. Então, a gente vai pegar o proporcional, né, de cada centro de resultado das duplicatas que estão sendo agrupadas pelo valor da duplicata nova. Então, aqui eu trago o exemplo prático de duas duplicatas que têm centro de resultados com percentuais distintos, e depois a duplicata de agrupamento criada, onde a gente trouxe a proporcionalidade, todo o cálculo, né, dessa proporcionalidade para essa duplicata nova. Uma observação a ser feita aqui é que hoje a gente já tem essa funcionalidade para as duplicatas desmembradas. Então, a gente aperfeiçoou agora o processo, pegando toda essa parte de agrupamento e desmembramento, então, alcançando toda essa funcionalidade. Outra melhoria é na obrigatoriedade do centro de resultado. Então, continuando a série de desenvolvimentos que nós estamos fazendo, trazendo toda a inclusão da obrigatoriedade em diversos processos, né, dentro do RP, essa primeira que eu vou apresentar é sobre a baixa de mercadorias de troca. Então, quando o parâmetro de utilizar o centro de resultados estiver ativo e a obrigatoriedade dessa preenchimento do centro de resultado também estiver ativo, lá no processo de descarte de trocas, nós incluímos as validações da obrigatoriedade desse preenchimento do centro de resultado no subgrupo do produto. Então, quando o usuário for lá em estoque NFE, trocas, descarte forçado, quando ele selecionar o produto, se aquele produto, no subgrupo do produto, não tiver a configuração do centro de resultado, já será exibida a mensagem, como na imagem abaixo, evidenciando qual é o subgrupo de produto que está pendente essa configuração. O usuário vai lá no subgrupo, preenche e consegue selecionar esse item para poder colocar aqui no controle de trocas. Outra obrigatoriedade que a gente trouxe é no lançamento de ajuste fiscal. Então, agora lá, quando o parâmetro também de usar o centro de resultado e o obrigatório estiverem como sim, lá no menu do fiscal, lançamento, conferência de ajuste da escrita, ou então pelo próprio link, né, que nós temos na tela da escrita, o usuário for fazer a inclusão desse ajuste na escrita, nós teremos também a validação do centro de resultado. Então, se esse ajuste ele tiver um produto vinculado, a mensagem que vai ser exibida é dos produtos que estão sem o centro de resultado no subgrupo. E quando o ajuste ele não tiver um produto vinculado, ele vai ser exibida a conta contábil que vai ser movimentada naquele processo. E aí o usuário vai, resolve, né, essa solução, resolve essa divergência no produto ou na conta contábil e consegue seguir com o lançamento desse ajuste fiscal. Outro menu que nós colocamos a obrigatoriedade é na importação do arquivo de provisão com centro de resultado. Então, agora, quando o usuário vai fazer a importação desse arquivo de provisão, nós fizemos uma adequação do layout, onde ele pode colocar lá quais são os centros de resultados, de provisão de férias de 13º, INSS. Então, ele consegue já trazer esse arquivo de provisão completo com as informações do centro de resultados, e ele não vai conseguir importar esse arquivo sem essa informação do centro de resultado, se a obrigatoriedade dele estiver como sim. E agora, finalizando nos processos financeiros, a gente também evoluiu bastante na obrigatoriedade de centro de resultado. Então, aqui eu trago o que a gente trabalhou nos últimos dias. Então, nos acordos comerciais a receber, né, lá nas receitas com acordos financeiros de verba, lá no processo de baixa da venda de cupom com produto com acordo sellout, vai ser exigida a configuração do centro de resultado, né, na conta contábil associada ao mapeamento contábil de acordo. Então, se tiver lá como obrigatório, o usuário ele não vai conseguir baixar essa venda e vai ser exibida a mensagem, né, do mapeamento contábil que precisa ser sanado a divergência. Também nas despesas ou receitas de duplicatas de contas a pagar ou receber, e também na operação entre lojas. Então, quando eu quitar uma duplicata de contas a pagar ou contas a receber, mesmo que a loja pagadora ela seja diferente da loja que é, né, a duplicata,
Se houver operações de descontos concedidos, juros, multas ou acréscimos recebidos, vão ser exigidos a configuração desse centro de resultado para poder efetivar essa quitação dessa duplicata, tá? E essa efetivação da quitação, essa obrigatoriedade, ela busca sempre ou quitação manual ou a EDI também, tá bom? Em ambos vão ser exibidos lá a mensagem com a conta contábil que precisa ser sanada. Então, as receitas financeiras também de duplicatas a pagar ou receber. Então, quando lá no módulo fiscal tiver configurado para tributar essa receita financeira, o PIS e COFINS, nas operações de descontos obtidos, juros e multas, vão ser exigidos também a configuração do centro de resultado. Na transferência de dinheiro, de furto ou roubo, lá no menu do financeiro, tesouraria central, transferência de dinheiro, saída, o tipo da transferência furto ou roubo, também será exigido, né, o centro de resultado na conta contábil associada ao mapeamento contábil da operação. No lançamento do movimento bancário, então lá no financeiro, banco, controle bancário, quando ele for incluir um movimento bancário, para efetivar essa inclusão desse movimento, vão ser exigidos também a configuração do centro de resultado na conta contábil cadastrada lá no tipo de movimento bancário que está sendo utilizado. Outro processo também é nas taxas adicionais lançadas na baixa do cartão. Então, lá no processo de baixa de cartão, seja o manual ou o EDI, vai ser exigida a configuração do centro de resultado para a contabilização dessas taxas. Por exemplo, o aluguel POS, taxa extra para depósito, taxa de antecipação, e também no valor da diferença de depósito, que tem o sinal da diferença de maior para menor. Esse último vale aqui uma explanação um pouco maior, aonde a gente tem algumas diferenças dos mapas contábeis que são movimentados se a minha diferença de depósito ela tem um sinal maior, menor, ou se os cartões são de débito, de crédito, ou se dentro do mesmo lote, por exemplo, que eu estou baixando manual ou EDI, ela tem débitos ou créditos. Então, aqui, caso a diferença de depósito a maior, ela seja de cartão de débito e crédito no mesmo lote, ele vai movimentar o mapeamento de diferença credora de depósito de cartões. Agora, se for só de débito, vai ser a diferença credora de imposto de cartão de débito. Se for só crédito, diferença credora de depósito de cartão de crédito. Agora, caso a diferença do depósito seja menor, ela vai utilizar os mapas de diferença devedora de depósito de cartões genéricas, né, para quando dentro do mesmo arquivo eu tiver débito e crédito. A diferença devedora de depósito de cartão de crédito quando eu tiver só crédito. E a diferença devedora de depósito de cartão de débito quando eu tiver só débito. Então, é importante fazer toda essa configuração nessas contas contábeis que estiverem vinculadas a esses mapas, verificar se todas os centros de resultados estão configurados nesses mapeamentos, tá? Ainda no processo da baixa de cartão, no relatório da divergência de cartão, a gente incluiu uma nova coluna também, onde vai facilitar ao usuário, para ele poder verificar quais desses mapeamentos, né, estão pendentes a configuração do centro de resultado. Então, quando esses mapeamentos de despesa com taxa de depósito de administradora de cartões, despesa com taxa extra de depósito de cartão, despesa com aluguel de POS e antecipação de recebimento de cartões, quando elas estiverem sem centro de resultado, vai ser exibido lá no relatório da divergência de cartão uma coluna com um ponto de exclamação sinalizando que esses mapeamentos precisam de ajuste. E essas foram as novidades e melhorias. Obrigada, até a próxima. Olá, meu nome é Viviane e eu vou apresentar as novidades e melhorias do módulo financeiro. A primeira melhoria foi o novo tipo de convênio pré-pago. Então, agora no RP implementamos esse novo tipo de convênio. Com o convênio pré-pago, as empresas conveniadas efetuam pagamentos antecipados para os lojistas. Então, o valor desses pagamentos é creditado no saldo total da empresa conveniada, e esse saldo, então, é disponibilizado para que os funcionários vinculados ao convênio realizem suas compras,
respeitando os limites definidos pela própria empresa. Então, nesse tipo de convênio, o saldo não é restabelecido mensalmente. Ele não zera após a quitação ou baixa da duplicata. O saldo, ele é acumulativo, ou seja, o valor disponível se soma ao que já existe. Importante lembrar que para utilizar esse tipo de convênio pré-pago, é necessário ter o parâmetro de controle de convênio por participante habilitado. Esse parâmetro, por enquanto, ele é habilitado internamente pela Bluesoft, então, caso tenha interesse, vai ser necessário entrar em contato com o nosso time de suporte. Então, para utilizar esse novo tipo de convênio pré-pago, no menu CRM, Cadastro, Pessoas, é necessário cadastrar o tipo de convênio como pré-pago e incluir os funcionários autorizados como participantes. Importante lembrar que esse novo tipo de convênio pré-pago ficará disponível para os novos cadastros ou quando não tiver movimentação de venda convênio. Para os cadastros já existentes e que tenha movimentação de convênio, esse tipo de convênio ele já vai vir como padrão, como pós-pago, que é o que a gente tem hoje atualmente no RP. Então, a gente criou um novo parâmetro no módulo financeiro para definir a atualização de saldo de convênio pré-pago, se será na inclusão ou na quitação da duplicata de adiantamento. Então, antes de fazer ali o lançamento do adiantamento, do pagamento do saldo ali do convênio, é necessário verificar esse parâmetro, se ele vai ser por inclusão ou quitação da duplicata. Então, para incluir esse saldo para a empresa conveniada, será necessário lançar um adiantamento na conta financeira do convênio através do menu CRM, Convênio Venda Cliente. Então, depois de habilitar o parâmetro se vai ser por baixa ou quitação, o usuário ele consegue incluir esse adiantamento através desse menu, e após o lançamento do adiantamento, o saldo ficará disponível para que a empresa conveniada faça a distribuição em lote entre os participantes. Então, essa distribuição é gerenciada através do menu CRM, Convênio, Manutenção de Convênio. Uma observação, que se o participante ele for inativado e ainda tiver saldo, o valor disponível desse participante será enviado para a empresa conveniada e o saldo dele ficará zerado. Tá? Então, aqui, o usuário, nesse menu, consegue ali fazer a distribuição em lote do saldo da empresa gerencial ali, entre os seus participantes. E se for inativado, ali, cada participante, o valor é restabelecido para a empresa principal. Outra melhoria foi no contrato financeiro. O campo de ISS preenchido automaticamente. Então, para otimizar o processo de cadastro de contratos financeiros de prestação de serviço, implementamos uma funcionalidade que, ao cadastrar ou alterar uma alíquota de ISS por loja de um tipo de serviço, essa modificação será automaticamente refletida no lançamento das notas fiscais de serviços correspondentes. Uma outra melhoria foi no aceite por EDI, em que a gente fez um ajuste na regra do parâmetro, que permite alterar a data de vencimento e dar aceite automático caso o bloqueto seja vencido no momento da conciliação. Então, ajustamos a regra do parâmetro, né, que permite ali alterar a data de vencimento e dar aceite caso o bloqueto esteja vencido, que foi para aprimorar, para facilitar a identificação dos status de aceite dos bloquetos, especialmente quando a duplicata de vencimento é anterior à data de conciliação. Então, quando o parâmetro estiver desabilitado, o aceite automático não ocorrerá para os bloquetos vencidos. O sistema atualizará os status dos movimentos da tela por aceite por EDI para bloqueio com sugestão. Então, a gente fez um ajuste nessa funcionalidade, porque antes, quando esse parâmetro estava desabilitado, ele ficava como aceite aplicado, e aí confundia os usuários achando que tinha aplicado aceite na duplicata, e na verdade não tinha sido aplicado. Então, a gente ajustou essa regra para facilitar ali a gestão dos aceites dos bloquetos via EDI. Então, foram essas as novidades e melhorias. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas recentemente nos módulos Compras e Estoques NFE. Vou demonstrar agora a novidade que foi desenvolvida no RP Bluesoft, que é a emissão do MDFE, que é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
Essa novidade vai reunir e agilizar o registro de documentos fiscais relacionados a uma mesma operação de transporte. Então, o MDFE ele é um documento fiscal eletrônico que consolida as informações sobre o transporte de cargas, permitindo o rastreamento e controle das operações realizadas. Ele é obrigatório para empresas que realizam transporte de cargas em operações intermunicipais e interestaduais, sejam elas transportadoras ou empresas que realizam o transporte próprio. Então, no fluxo da emissão, como podemos ver aqui, o transportador ele gera a MDFE para autorização e envia para a Cefaz do Rio Grande do Sul. A Cefaz do Rio Grande do Sul pode rejeitar esse MDFE ou autorizar. Uma vez autorizado, ele envia a autorização para o transportador e, por sua vez, envia também para todas as Cefaz envolvidas no transporte, tanto o Cefaz do transportador, como a Cefaz de destino e as Cefaz que estão em rota do transporte. O transportador imprime a DANDIF, que é o documento auxiliar do MDFE, e faz o transporte para o seu destinatário. Ao encerrar esse serviço de transporte, o transportador informa o encerramento da MDFE, que é um evento importante para esse documento fiscal, que indica que o transporte foi encerrado, podendo assim emitir novos MDFEs para esse transportador e para esse destinatário. Para usar um MDFE no Brusoft RP, o usuário do nosso cliente deve ter a permissão 4136, que é para a consulta. Essa permissão dá acesso ao menu 2234, que é Estoques NFE / Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, MDFE. Para iniciar a emissão de um novo MDFE, é necessário acionar o botão Emitir MDFE, que somente aparecerá para o usuário com a permissão 4137, que é para a inclusão. Na etapa de dados gerais, deverá ser informado a loja, que é a loja que vai ser emitente do MDFE, o tipo de transportador, que pode ser transporte próprio, ETC, que é a empresa de transporte de cargas, TAC, que é o transportador autônomo de cargas, e CTC, que é a cooperativa de transporte de cargas. No caso do tipo de emitente, a opção será fixa para transportador de carga própria, pois, a princípio, no RP somente será possível a emissão de MDFE quando o emitente é o responsável pelo transporte de sua própria carga. Portanto, nessa primeira entrega, não será possível a emissão de MDFE por transportadoras, emitentes de CTE. Na sequência, temos a etapa CIOT e Vale Pedágio, que será acessada se o tipo do transportador for ETC, TAC ou CTC. Se for definido o tipo de transportador como transporte próprio, o sistema não irá passar por essa etapa. Na etapa CIOT / Vale Pedágio, devem ser preenchidos os campos abaixo. No quadro de dados do CIOT, devemos informar o número do CIOT e o transportador relacionado a esse CIOT, que será uma pessoa física, se for tipo de transportador TAC, ou jurídica, se for tipo de transportador ETC ou CTC. O CIOT ele é um código identificador de operação do transporte. É um código numérico que tem como objetivo identificar e cadastrar as operações de transporte. No quadro de dados de Vale Pedágio, devemos informar, quando tiver pedágio, a empresa fornecedora do Vale Pedágio, que é uma pessoa jurídica, que é o responsável pelo fornecimento de Vale Pedágio, o número do comprovante de compra e o valor do Vale Pedágio. Na sequência, temos a etapa transporte de carga, onde devemos informar os dados referentes a essa etapa, conforme podemos ver na imagem abaixo. Detalhando um pouco mais os campos dessa etapa, nós temos a UF de carregamento, onde será exibida a UF da loja, mas com possibilidade de alteração. Os municípios de carregamento, será exibido o município da loja, mas tem a possibilidade de alterar e acrescentar mais.
As UFs de percurso, então se o transporte passar por outras UFs durante o transporte, até a UF de descarregamento, essas devem ser informadas. Esse campo ele é opcional, pois o transporte pode ser estadual ou interestadual entre UFs vizinhas, sem a passagem por outras UFs, mas deve ser informado se o transporte for interestadual entre UFs não vizinhas. UF de descarregamento. Aqui deve ser selecionada a UF onde a mercadoria será entregue. Vínculo de notas emitidas pela loja no RP. Ao clicar no ícone de lupa, essa tela permitirá vincular as notas emitidas no BlueSoft RP. A busca retornará apenas notas fiscais com as seguintes características: autorizadas na Cefaz, notas fiscais de saída, emitidas pela mesma loja definida como emitente da MDFE e que tenham com o UF de destinatário a mesma UF de descarregamento e que não estão vinculadas a outro MDFE não encerrado, não cancelado ou não inutilizado internamente, autorizado ou não pelo Cefaz. Vínculo de notas por arquivo XML. Então, isso aqui vai ser uma outra forma de vincular notas fiscais ao MDFE. Ele permite o upload de um arquivo zip contendo arquivos XML de notas que tenham como emitente ou destinatário a loja emitente do MDFE. Municípios de descarregamento. Informe um ou mais municípios de descarregamento pertencentes ao UF de descarregamento selecionada. Valor total da carga, campo calculado automaticamente pelo sistema, somando os valores das notas fiscais vinculadas. Peso bruto total da carga, campo para o usuário informar o peso total da carga em quilos ou toneladas. Descrição do produto predominante. É um campo aberto para o usuário descrever o produto predominante na carga. Tipo de carga, combo para selecionar o tipo de carga do MDFE. Código de agendamento do porto. É um campo opcional que só deve ser informado se houver um agendamento no porto. Na sequência, temos a etapa veículo com tração, conforme podemos ver na imagem abaixo, onde vamos informar dados do veículo. Nessa etapa, teremos os seguintes campos para o preenchimento. Placa do veículo. Ao informar a placa cadastrada, virão preenchidos dados abaixo a partir do cadastro de frotas e veículos do módulo TMS. Então é importante que as placas, os veículos, a frota desses veículos estejam cadastrados no módulo TMS. Então temos o tipo de carroceria, que virá preenchido automaticamente, tara, tipo de rodado. Se o veículo pertence ao emitente do MDFE, essa opção vai ser determinada pelo tipo de propriedade que está cadastrada na frota, se é próprio ou de terceiro, na verdade no cadastro de veículo. E caso o veículo seja de terceiro, os seguintes campos devem ser informados, que é o proprietário do veículo, nome do proprietário, né? Será automaticamente preenchido no cadastro de frota, que vem do cadastro de frota, e o NTRC, que é o Registro Nacional de Transportes Rodoviários e Cargas do proprietário do veículo, será automaticamente preenchido no cadastro do proprietário, caso tenha o RNTRC informado. Tipo do proprietário. Selecione o tipo do proprietário que vai ser 0, TAC agregado, 1, TAC independente ou 2 outros. O F do veículo. Unidade Federativa de Registro do Veículo, será automaticamente preenchido pelo cadastro de frota. Informações dos condutores do veículo. Pode ser informado até 10 condutores. Para cada condutor, deve ser informada a pessoa física existente no sistema, ou informado manualmente também. E o CPF do condutor será preenchido automaticamente se o cadastro da pessoa for selecionado, ou poderá ser informado manualmente no caso de informação manual. Na sequência, temos a etapa reboque, conforme podemos ver na imagem abaixo. Então, nessa etapa, é possível incluir até 3 reboques com os seguintes campos. Semelhante ao veículo de tração, a placa de veículo, ao ser informada, vai trazer preenchido alguns campos que vão vir do cadastro de frotas de veículos do módulo TMS, que é o tipo de carroceria,
tara e tipo de rodado. Se um reboque for selecionado do cadastro de frota e seu tipo de propriedade for terceiro, o sistema exibirá também as seguintes informações: o proprietário de veículo, que é o nome da pessoa proprietária do veículo, será automaticamente preenchido do cadastro de frota. O RNTRC, que é o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, do proprietário do veículo, será automaticamente preenchido do cadastro do proprietário, caso tenha o RNTRC informado lá na aba Transportadora de Cargas. Tipo do proprietário: selecione o tipo de proprietário do veículo, que pode ser TAC agregado, TAC dependente ou outros, e o F do veículo, que será automaticamente preenchido pelo cadastro de frota. Após finalizar a emissão do MDFE no sistema, ele poderá ser visualizado na tela principal de busca, como podemos ver aqui abaixo. Então, ao buscar os MDFEs com base nos filtros aqui, ele vai aparecer, inclusive demonstrando aqui o seu status, status de envio para a Cefaz. O MDFE pode ser acessado ao clicar no ícone específico para a visualização da mesma, onde veremos os dados que foram informados na geração do MDFE no RP. A tela principal de busca ela vai ter os seguintes filtros: a loja, para a seleção do emitente do MDFE, o período de emissão inicial e final para a busca pela data de emissão, o de encerramento final e inicial também para a busca pela data do encerramento, as UFs de carregamento, que é um filtro multisseleção para UFs de carregamento e também o mesmo para o descarregamento, número do MDFE para buscar um MDFE pelo seu número, chave do MDFE, mesma coisa do número, só que com a chave, número da NFE, ou seja, buscar uma MDFE que tenha vinculado nela uma determinada nota fiscal, cujo número é o que foi informado, status MDFE, que é o status dela em relação à Cefaz e ao sistema. Então teremos não transmitido, que é a nota já gerada no sistema, mas não enviada ainda para a Cefaz, autorizado, que é aquela que já foi autorizada para a Cefaz, cancelado, aquela que foi cancelada na Cefaz, rejeitado, que é quando há uma rejeição na tentativa de autorizar o MDFE, encerrado, que é para quando o MDFE estiver encerrado na Cefaz, e inutilizado internamente. Inutilizado internamente significa que há um cancelamento do MDFE, mas ele não foi autorizado ainda na Cefaz. Pode ter sido, por exemplo, rejeitado e então não há mais a possibilidade de emitir aquele MDFE, autorizar ele na Cefaz. O nosso cliente pode inutilizar internamente, que é um cancelamento do MDFE, mas só um cancelamento interno, diferente de nota fiscal eletrônica, que tem aquele processo de inutilizar o número da nota, o MDFE não tem isso, não há essa necessidade na Cefaz. Então, por isso que se trata de uma inutilização interna, daí o status inutilizado internamente. E o filtro usuário, que é para a busca de usuário que gerou o MDFE pelo seu login. O resultado da busca vai trazer os MDFEs gerados nas colunas de loja, data de emissão, data de encerramento, número do MDFE, série do MDFE, a chave do MDFE, status do MDFE e um botão de ações, onde vai ter as opções, o coluna de ações, na verdade, vai ter as opções de exibir, que é a opção que nós vimos agora há pouco para exibir a nota já gerada no sistema, enviar para a Cefaz, que é a opção de enviar para a Cefaz mesmo, aí requer a permissão 4139, imprimir a DANDIF, que é a impressão do documento auxiliar do MDFE, também requer a mesma permissão 4139, e um ícone de e-mail, que indica se o documento já foi enviado por e-mail ou não, de forma semelhante ao que temos na consulta de notas fiscais eletrônicas hoje. Então, ao lado, nós podemos ver aqui um exemplo da DANDIF, que é o documento auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
que será gerado pelo sistema para impressão e também será enviado por e-mail depois que a MDFE for autorizada, cancelada ou encerrada na Cefaz. Para encerrar um MDFE autorizado na Cefaz, basta acessar o MDFE e clicar em Encerrar MDFE. Será necessário informar a UF de encerramento e o município de encerramento. Para enviar o MDFE por e-mail, basta acessar o MDFE que esteja autorizado, cancelado ou encerrado, que são os únicos status que permitem envio por e-mail, e clicar em Enviar MDFE por e-mail. Também é possível selecionar vários MDFEs do resultado da busca e clicar em Enviar MDFEs selecionados por e-mail. Uma melhoria que nós também desenvolvemos foi a manifestação da confirmação da operação na finalização da carga, com o objetivo de otimizar a gestão do recebimento de mercadorias. Agora é possível manifestar automaticamente a confirmação da operação na Cefaz, na confirmação do recebimento da nota fiscal, através do fechamento de carga. Então, como vai funcionar? Ao manter o parâmetro confirmar recebimento de notas fiscais e recebimento de mercadorias assim que a carga sem divergência for finalizada, ou manter o parâmetro confirmar o recebimento de notas de operações entre lojas assim que a carga sem divergência for finalizada, ou seja, um parâmetro para recebimento de mercadorias comum e outro para entrada de operações entre lojas. Se um ou ambos estiver habilitados, ao fechar a carga e a nota for confirmada devido a esses parâmetros, ocorrerá a tentativa da manifestação automática da confirmação da operação na Cefaz. Então, como podemos ver aqui na imagem, uma carga foi encerrada e aqui uma nota fiscal de recebimento de mercadorias foi automaticamente manifestada com a confirmação da operação, assim que a carga foi encerrada. Se porventura ocorrer algum erro ao realizar a manifestação automática, será exibido em tela o motivo e a manifestação deverá ser realizada novamente, de forma manual. Agora eu vou apresentar algumas melhorias relacionadas a dashboards do BI. Primeiramente, vou falar do dashboard de agenda de compras. Agora no BI, disponibilizamos o dashboard de agendas de compras, que tem como objetivo permitir que compradores e gestores visualizem e gerenciem de forma eficiente os atendimentos agendados com os fornecedores. A ferramenta oferece uma visão centralizada e interativa das agendas, com os filtros de comprador e fornecedor, facilitando o acompanhamento de negociações futuras, superando limitações de visualização atual no RP. O dashboard também está disponível no nosso AP do BI. O dashboard de agenda de compras possui cards que permitem visualizar os agendamentos de hoje, agendamentos da semana, agendamentos do mês e a taxa de ocupação da agenda. Além disso, também possui gráficos onde é possível identificar os agendamentos por comprador e agendamentos por fornecedor de divisão. No dashboard de agenda de compras, é possível consultar também a agenda de compra dos compradores, semelhante à visualização existente no RP, facilitando assim a consulta da agenda e também o acesso aos indicadores. Ao selecionar um agendamento, será possível analisar os detalhes do agendamento, que carregará também os dados de agendamentos futuros. Os detalhes do último pedido e valores de trocas para o fornecedor de agendamento também serão demonstrados. Outra melhoria realizada foi no dashboard Relatório de Transferências Internas, nova aba Comparativo. Agora no dashboard do Relatório de Transferências Internas, disponibilizamos uma nova aba chamada Comparativo, que possibilita a análise sintética comparativa por períodos distintos e comparativo por loja, com dados históricos dos últimos 5 anos. Outra melhoria realizada foi no dashboard de apuração de perdas, novo indicador de valor de trocas versus notas fiscais. Então agora no dashboard de apuração de perdas,
disponibilizamos um novo indicador de valor de trocas versus notas fiscais, que possibilita comparar o valor das notas fiscais com o valor de trocas lançadas no período, indicando também a diferença entre eles. Também realizamos melhorias no dashboard de apuração de perdas na versão mobile. Então agora, no app do BI, é possível analisar os principais indicadores de perdas de maneira rápida e eficiente. Perda por motivo, perda por regional, perda por loja, perda por departamento, perda por seção, perda por comprador, perda por setor de compra e perda por produto, os tops 10 produtos. Agora, voltando para o ERP, fizemos uma melhoria também no portal do fornecedor na visão operacional. Então, agora, no portal do fornecedor na visão operacional, é possível extrair em Excel e PDF os dados apresentados em tela, sendo possível a extração dos seguintes relatórios: conta comercial, como podemos ver na imagem abaixo, pedidos, como segue na imagem, trocas, como também demonstramos aqui na imagem, e também, por último, as entradas bonificadas. E essas foram as melhorias e novidades desenvolvidas no módulo de compras e estoques NFE. Obrigado e até a próxima. Olá, eu sou a Fernanda e vou apresentar as últimas melhorias dos módulos de pricing, varejo e força de vendas. A primeira delas, em pricing, nós fizemos melhorias na clonagem das promoções de venda, com o intuito de otimizar o tempo de clonagem da promoção. Então, o primeiro ponto é que na clonagem nós trouxemos o preço atacado a partir de. Então, se a promoção origem da clonagem tiver informações sobre preço atacado a partir de, na clonagem da promoção seguinte, essa flag vai vir já marcada, preenchida por padrão, cabendo desmarcar se desejado. Lembrando, né, que para utilizar o preço atacado a partir de na tela da promoção de vendas, é necessário ativar o preço atacado a partir de na promoção de vendas nas configurações do módulo de pricing, preço de vendas, conforme apresentado na review passada. Ainda na clonagem de promoção, nós fizemos melhorias na preservação de outros campos, como o tipo de promoção, o tipo de oferta, a flag de preços e oferta origem, e se a oferta for do tipo fidelidade, serão considerados também as opções de CRM, alocação manual, requer ativação e requer registro complemento. Essa preservação tem o intuito de agilizar, né, a clonagem da promoção. No módulo de pricing, nós também fizemos melhorias na edição da promoção de venda. Então, aqui na tela de edição, no cabeçalho da promoção de venda, nós agora apresentamos o ID da promoção, e na área de produtos inclusos na promoção, nós trouxemos aqui o filtro exibir unitário caixa, ele tem por padrão o valor todos, e tem o intuito, né, de agilizar a análise dos itens somente unidades ou somente caixa. Nós também trouxemos a coluna de custo atual. Essa coluna de custo atual, ela obedece à loja selecionada lá em cima, né, no cabeçalho da promoção de vendas. E também trouxemos aqui a coluna nova margem, que recalcula mediante a alteração aqui do preço promocional na área de itens já inclusos. Aí no módulo de compras, manutenção de produto por loja, nós disponibilizamos o campo quantidade atacado a partir de, para aqueles clientes que vão utilizar essa informação a partir do cadastro de produtos. Então, para agilizar, né, essa manutenção das quantidades lá no cadastro de produtos, aqui nós temos agora o campo, quantidade atacado a partir de, e nessa tela nós aproveitamos e fizemos um aprimoramento do funcionamento dela, né, da tecnologia inclusive. Então, nós também trouxemos aqui o filtro, né, do tipo de produto, que vem por padrão todos, mas permite também atuar somente nos unitários ou somente nas caixas.
o filtro dinâmico por coluna aqui do grid, né, para quando a lista tiver muitos itens, agilizar aí a localização de um determinado item. E nós temos agora o botão aplicar em lote, que ele é habilitado mediante aos itens selecionados no grid de resultado. E o aplicar em lote, ele possibilita fazer a alteração em massa, né, da margem da loja, do bloqueio no PDV e também do novo campo, quantidade atacada a partir dele. Para habilitar, né, o campo, é necessário selecionar aqui a flag, porque é possível também utilizar essa edição em lote também para eliminar os dados, né, caso queira apagar os dados, basta habilitar o campo e aplicar, e aí os dados também serão apagados. Em compras, nós disponibilizamos o parâmetro de limite de caracteres na descrição de gôndola para melhorar a visualização dos dados nos dispositivos externos. Então, lá em compras, parâmetros do módulo de compras, parâmetros de cadastro dos produtos, nós temos um novo parâmetro chamado tamanho máximo do campo de descrição de gôndola. Esse campo, ele vem com um valor padrão de 52 caracteres, e é possível configurar entre 5 a 100 caracteres, a depender dos dispositivos da loja. Após configurado, essa validação, ela vai ocorrer tanto no cadastro do produto, no campo de descrição de gôndola, quanto também na manutenção de produtos. E é importante frisar que, caso seja configurado um tamanho menor do que já está, né, no cadastro do produto preenchido, será necessário realizar a edição desses campos. No cadastro do produto, nós também ajustamos o comportamento da descrição de etiqueta de balança, limitando o seu tamanho máximo, com o intuito de dar maior clareza nas informações dos produtos pesáveis, tanto nas etiquetas quanto nas balanças, para que não seja possível imprimir, né, dados truncados, né, dando mais clareza mesmo ao cliente final. Então, por padrão, né, tanto a descrição da etiqueta de balança, tanto no cadastro do produto, quanto na manutenção de produtos, passam a ter tamanho máximo de 50 caracteres, e essa alteração, ela visa modelos Filisola, MGV6 e MGV7. Em varejo, nós disponibilizamos uma nova permissão para a geração dos arquivos para atualização do tipo todos os produtos fora do sortimento. Então, essa nova permissão é a 4240, geração de arquivos para atualização, todos os produtos fora do sortimento. Essa permissão, ela virá por padrão ativa somente em usuários masters, e aí o administrador deverá ativá-la nos grupos que considerar viável, né, essa permissão. A próxima melhoria é no módulo Força de Vendas Mobile, a inclusão do produto com status compra suspensa. Então, antes, nos pedidos feitos a partir do mobile, era possível incluir apenas os produtos com status ativo. Para ampliar, né, a estratégia de comercialização dos itens, né, com estoques remanescentes, esses produtos agora também serão possíveis de ser comercializados a partir do app. E ainda no Força de Vendas, para melhorar a rastreabilidade das informações, nós implementamos novas ocorrências nas telas do cadastro do grupo econômico, na aba Tipos de Pagamentos, na aba Tipo de Frete, e também na aba Tabela de Preço de Venda. Essas foram as melhorias, muito obrigada e até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de PCP. A primeira delas é no cadastro de mão de obra, agora é possível fazer a introdução do custo por percentual. Então agora, quando o usuário for fazer um novo cadastro de mão de obra, ele pode optar pelo valor, que é o cadastro padrão hoje do sistema, mas também ele poderá optar pela opção percentual. Também incluímos na consulta de mão de obra uma nova coluna com a opção de visualizar o custo percentual quando houver o cadastro dessa informação na mão de obra. Também no cadastro de ficha técnica, incluímos essa opção de custo de mão de obra por percentual, caso seja necessário o usuário cadastrar essa informação. Por padrão, o tipo de custo sempre virá como valor e o usuário poderá optar
em selecionar a opção percentual. Também no cadastro de ficha técnica, na consulta, incluímos uma nova coluna com o custo do percentual, caso houver essa informação no cadastro da ficha técnica. Uma outra melhoria que entregamos é no relatório de controle de produção. A consulta agora é possível visualizar todas as lojas. Então, quando o usuário for utilizar o relatório de controle de produção, hoje permite o usuário visualizar todas as lojas na consulta. Caso o usuário necessite fazer uma consulta maior que um dia, será habilitada a opção de CSV, para a opção de todas as lojas. Caso ele utilize uma loja só, o cenário continua sendo o mesmo, podendo visualizar todas as informações de um período de 31 dias. Uma outra melhoria que também fizemos no módulo do PCP é a parametrização por loja do bloqueio da finalização da produção quando os insumos não possuírem estoques. Então, a melhoria que fizemos foi no parâmetro do PCP. Antes, o parâmetro ele constava no módulo global. Então, trouxemos a informação para o módulo filial, onde é possível agora fazer a parametrização de forma individual por loja. Então, se o usuário houver a necessidade de fazer a mudança, ele pode ir numa loja específica, alterar o parâmetro ou manter como um bloqueio de forma para aquela loja. Agora, sobre o módulo do PCP, no BI, incluímos um novo dashboard de produção. Então, no BI, disponibilizamos um novo dashboard de produção, onde ele mostra todas as informações detalhadas do lead time da produção, também indicadores comparativos entre a quantidade produzida com a quantidade estimada e também dos valores produzidos e os valores estimados. Também tem a opção de visualizar a diferença entre essas duas informações na aba principal do dashboard, além dos filtros que é possível filtrar as informações de acordo com a necessidade da consulta. No lead time, no card de lead time, tem a opção de dicas de ferramenta, onde consta os detalhes de cada status da ordem de produção, onde o usuário poderá visualizar de forma mais clara o que acontece em cada status da ordem de produção, de acordo com os filtros que o usuário informou na consulta. Há também informações dos produtos detalhadamente. Então, o usuário poderá visualizar as informações dos produtos, como o lead time, a quantidade de ordem de produção, a quantidade de valor estimado e o produzido, de acordo com as informações que estamos exibindo como exemplos. No mesmo dashboard de produção, incluímos também a análise da matéria-prima, onde o usuário poderá visualizar todas as matérias-primas utilizadas, a quantidade e o valor dessas matérias-primas, de acordo com os filtros informados. Há também a opção de visualizar quais foram os produtos acabados que essas matérias-primas foram utilizadas, de acordo com a quantidade e o valor também dessas matérias-primas. Sempre lembrando que essas informações são exibidas de acordo com os filtros que o usuário coloca na consulta do dashboard. Essas foram as novidades e melhorias do módulo de PCP. Obrigado e até a próxima. Olá, meu nome é Caio Orquilan e irei apresentar as melhorias e novidades dos módulos de logística, WMS e TMS. Comunicamos a implementação de uma nova otimização em nosso WMS. O parâmetro de endereçamento automático agora leva em consideração produtos já endereçados no CD sem data de validade. Imaginem que após o processo de recebimento, o sistema gera ordens de movimentação para os produtos recebidos serem armazenados em endereços de picking. Esse comportamento foi mantido, porém otimizamos o parâmetro de endereçamento automático para que agora, antes de gerar a ordem de separação, o sistema verifique se o produto que foi recebido possui estoque armazenado em endereços de pulmão sem data de validade. Caso esse cenário ocorra, o sistema irá direcionar o produto recebido para endereços de pulmão. Com isso, o processo de endereçamento irá garantir que produtos com maior chance de vencimento, nesse cenário sem data de validade, sejam direcionados prioritariamente para endereços de picking. Essas foram as melhorias e novidades entregues pela equipe de logística, WMS e TMS. Até a próxima. Olá, sou o Fábio Teixeira e trago as novidades e melhorias das APIs e integrações da BlueSoft. A primeira novidade é na API financeira, a inclusão de receitas com centro de resultados. Implementamos a validação do parâmetro, tornar obrigatório o preenchimento do centro de resultado. Quando esse parâmetro está habilitado, criamos um novo objeto dentro da API do método POST, API financeiro, contratos financeiro key, receitas, onde pode ser informado ali o centro de resultado key. Lembrando que esse objeto pode receber um array, ou seja, você pode ter uma receita com mais de um centro de resultado.
Dessa forma, você informa ali o centro de resultado key e o valor de cada, que vai contabilizar em cada centro de resultado. A próxima melhoria é a API de PCP, informações nutricionais na ficha técnica. A partir de agora, é possível realizar a consulta da informação nutricional vinculada a uma ficha técnica. Além da consulta, é possível realizar também a inclusão, ou seja, o cadastro ali de uma ficha nova, isso informando ali uma ficha técnica base, claro, e com todos os dados presentes ali na ficha, como quantidade da porção, quantidade de fração por embalagem e tudo mais, todos os dados necessários ali da utilização da ficha técnica. A próxima novidade é em cima da API do PCP, que seria o setor produtivo. A partir de agora, temos um novo endpoint, onde pode ser consultado o setor produtivo, para ser ali o cadastrado, depois vinculado posteriormente a uma ficha técnica. Pode ser também cadastrado um novo setor produtivo via API, totalmente através do método POST, e também realizar a edição de um setor produtivo também através das nossas APIs. A próxima novidade seria em cima da API de pessoas com a chave Pix. A partir de agora, criamos um novo endpoint, onde através do pessoa aqui, ou seja, precisa ter uma pessoa primeiramente cadastrada, utilizar a chave ali interna, seria a pessoa aqui. Lembrando que essa API, ela abrange não só clientes, funcionários, fornecedores, todo o cadastro que utilizar uma chave Pix em seus dados bancários, pode ser utilizado essa API a partir do código da pessoa aqui em si. Então é possível realizar a consulta, é possível cadastrar uma nova chave. Lembrando que para esse cadastro, a gente tem algumas validações. Um exemplo, quando for CPF, CNPJ, ele não pode ser diferente ali do cadastro de pessoa em si, do documento do titular. Além do cadastro, é possível realizar também a edição, ou seja, fora a chave de CPF, você tem ali as opções de e-mail, de chave aleatória e tudo mais, e também qual é ali a padrão ou não, né? Então isso você pode alterar totalmente por API a partir de agora. Outra possibilidade seria a inativação de uma chave Pix. De repente ali o seu fornecedor, o seu cliente, o seu funcionário, ele não está utilizando mais uma chave, você pode simplesmente inativar ela ali do RP. Lembrando que ele não faz exclusão, apenas inativa. E a última novidade aqui das APIs é na API de promoções, referente ao preço atacado. A partir de agora, passamos a validar o parâmetro ativa preço atacado a partir de, na promoção de venda. Se ele estiver habilitado e estiver ali com a opção flegada de exibe campo quantidade, será possível informar no cadastro de uma nova promoção o preço da promoção a partir de e também a quantidade da promoção a partir de. Caso esse parâmetro esteja para usar do cadastro do produto, você pode informar o preço a partir de, preço promoção a partir de, e a quantidade ele obtém ali diretamente da linha de loja ali do cadastro de produto. Para isso, agora os métodos post e get, eles possuem ali esses novos objetos, novos atributos, e tanto no cadastro quanto a consulta dessa gestão dessa nova funcionalidade de preço atacado. Por hoje é isso, e até a próxima.